Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje o Evangelho vem nos trazer um convite a como proceder a nossa vida cristã, tomando como foco, como base, os fariseus e os mestres da lei, uma referência de como não fazer. Mas é importante a gente ter a honestidade de olhar para essas pessoas. Quem eram os fariseus, os mestres da lei? Eram os sacerdotes da época de Jesus. Eram quem tinha conhecimento da palavra, era quem estava à frente do povo de Deus, então eles faziam ali os sermões, eles eram reconhecidos para tratar das coisas da lei de Deus, eles guiavam as pessoas nesse caminho. Mas o problema da grande maioria deles é que foram deixando se levar pelas coisas, pelas questões deste mundo. E aqui é o grande ensinamento da palavra de hoje. Também nós, ao entrar nessa dinâmica que pedimos todos os dias, de caminharmos com Deus, nós vamos naturalmente conhecendo mais o Senhor. Nós vamos entrando em contato com a sua palavra, nós vamos experimentando Deus, de forma que Deus vai também nos revelando coisas do seu reino.
Nós vamos estudando a palavra, nós vamos buscando informações, e isso também nos leva ao anúncio. É uma trilha natural. Cada vez que a gente vai tendo mais contato, cada vez que a gente está mais próximo de Deus, nós também o mostramos para outras pessoas. Claro que tudo isso conforme Deus nos solicita. Aqui é que está a questão. Qual é o foco, qual é o motivo do nosso anúncio, da nossa oferta para Deus? Porque sempre é uma oferta. Se o nosso objetivo está em contribuir para o reino de Deus, a gente percebe que esse trabalho, que tudo que é realizado, não nos pertence. Pertence a Deus. Então, o resultado, o reconhecimento que pode ou não vir, tudo isso pertence a Deus. E quando ele é positivo, nós temos o dever de entregar a Deus. De modo contrário, nós podemos cair na mesma dificuldade daquele povo na época de Cristo, que é apropriar do projeto de Deus, do anúncio do reino de Deus, dos louvores, trazer para a própria vida. Então você começa a ser reconhecido, alguém falar bem daquilo que você entrega, e aí você começa a gostar do aplauso. E aí a experiência, ela começa a ser modificada. Porque uma coisa é no trabalho da evangelização, você está focado em anunciar aquilo que Deus quer que seja anunciado. E aqui não percamos, não limitemos, na verdade, simplesmente para o anúncio verbal. Mas o anúncio verbal, o anúncio da nossa vida, as nossas atitudes, as nossas reações, tudo isso revela Deus. Só que quando nos afastamos do verdadeiro sentido, do verdadeiro propósito, que é entregar gratuitamente para Deus, nós começamos a receber. E aí é o aplauso, muitas vezes pode ocorrer o poder, a referência, porque você passa a colocar essa oferta, você passa a colocar você mesmo no centro. E esse foi o erro dos fariseus. Você desvia o todo que é Cristo, que é Deus, e restringe a sua experiência por conta dos benefícios que aquilo te dá de forma imediata. Mas ninguém vai conseguir apropriar disso de uma forma correta, porque não nos pertence. E aí passamos a fazer, porque a hipocrisia dos fariseus, e que Jesus aponta várias vezes no Evangelho, porque eles começam a colocar algumas coisas, mas não cumprem. Começa a exigir do povo determinados procedimentos, mas eles mesmos não fazem. E começam a colocar muito em cima de realidades humanas e perdem o contato com a realidade do reino, com a realidade divina, de forma que o templo passa a não valer mais do que o ouro, o dinheiro, de forma que a oferta
ela passa a valer mais do que o altar. Ou seja, a oferta em si, o material. A gente vai colocando, mesmo na realidade das coisas de Deus, a gente vai colocando foco naquilo que é estritamente coisas aqui da nossa realidade humana e vai dificultando o olhar. As pessoas passam a ver aquilo que não necessariamente leva a Deus, mas aquilo que fica aqui na matéria. Infelizmente, se a gente puxar na memória, a gente percebe muito isso em algumas situações. E em especial, o problema daquela época se mantém muitas vezes o problema de hoje, que é tudo relacionado a dinheiro e poder. As pessoas tiram o foco de Deus e passam a usar Deus para conquistar coisas, para conquistar pessoas, para o seu próprio fim, para o seu próprio benefício. E a palavra que vem do Evangelho de hoje é: ai de vós, que fechais o reino dos céus aos homens. Olha só. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Guias cegos. Que Deus nos livre dessa experiência e que de forma alguma a nossa vida, principalmente a nossa caminhada no Senhor, possa vir a se tornar, possa vir a ser minimizada ao ponto de se transformar numa experiência de nós mesmos. Que Deus nos dê a graça de manter o foco sempre nele e que nós entendamos que esse caminho tem somente um objetivo, que é estar com Jesus na nossa vida presente, na nossa vida terrena, caminhando com Ele para encontrá-lo no reino. E que nada desvie esse nosso olhar. E que a gente possa fazer a ponte, também proporcionando ao irmão essa entrada onde nós queremos chegar, que é o reino dos céus. E não como as pessoas que mundanizam a experiência divina e, na verdade, atrapalham as pessoas de ter verdadeiro contato com Deus. Por fim, vamos rezar, pedir a Deus que tenha misericórdia de todos aqueles que fazem isso, que mantêm essa dinâmica do farisaísmo. Porque é importante Deus ter misericórdia, porque essas pessoas continuam levando outros à perdição. Perceba o Evangelho falando que o caminho, torna-se merecedor do inferno. E não é isso que nós desejamos para ninguém. Pedir a Deus que transforme os nossos corações a ponto de todos que se propõem a cuidar do que é de Deus, cuide de forma para que Deus seja sempre o foco, seja sempre o objetivo e o destino. E assim possamos ser uma verdadeira nação apta e disposta ao reino dos céus. Muito obrigado, Jesus, por mais essa revelação e dai-nos a graça do nosso coração e dos nossos olhos nunca se desviarem de Ti. Para isso, reconhecemos as nossas limitações e fraquezas e a nossa necessidade de permanecer contigo. Por isso, fica conosco, Senhor, e dai-nos a graça da intimidade e da vida no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém.